Tempo da Quaresma, quarta semana, sexta-feira. Tema 31. Reconhecer Cristo nos doentes e na doença. Pontos a meditar. 1. Jesus fez-se presente nos doentes. 2. Santificar a doença. Aceitação. Aprender a ser bons doentes. 3. O sacramento da unção dos enfermos. Frutos deste sacramento na alma. Preparar os doentes para recebê-lo é uma prova especial de caridade e, às vezes, de justiça. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois que o sol se pôs, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias traziam-nos à sua presença, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Os doentes eram tão numerosos que toda a cidade se acotovelou à sua porta. Trazem os doentes depois do pôr do sol. Por que não antes? Certamente porque era sábado. Depois do pôr do sol começava um novo dia, em que cessava a obrigação do descanso sabático que os judeus piedosos cumpriam com tanta fidelidade. O Evangelho de São Lucas anota este detalhe de Cristo. Curou-os, impondo as mãos sobre cada um deles. Jesus olha atentamente para cada um dos doentes e dedica-lhes toda a sua atenção, porque cada pessoa, e de modo especial, cada pessoa que sofre, é muito importante para ele. A sua presença caracteriza-se por pregar o Evangelho do Reino e curar todo o mal e toda a enfermidade, de sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, dos aleijados que ficavam curados, dos coxos que andavam, dos cegos que viam, e todos glorificavam o Deus de Israel. Na sua atividade messiânica no meio de Israel, lembra-nos João Paulo II, Cristo aproximou-se incessantemente do mundo do sofrimento humano. Passou fazendo bem, e essa sua forma de agir exercia-se principalmente com os doentes e com os que esperavam a sua ajuda. Curava os doentes, consolava os aflitos, alimentava os famintos, livrava os homens da surdez, da cegueira, da lepra, do demônio e de diversas incapacidades físicas. 3 vezes devolveu a vida aos mortos. Era sensível a todo o sofrimento humano, tanto do corpo como da alma. Ao mesmo tempo instruía, colocando no centro dos seus ensinamentos as 8 bem-aventuranças, que se dirigem aos homens provados por diversos sofrimentos na sua vida temporal. Nós, que queremos ser fiéis discípulos de Cristo, devemos aprender com ele a tratar e amar os doentes. Temos que aproximar-nos deles com grande respeito, carinho e misericórdia, alegrando-nos quando podemos prestar-lhes algum serviço, visitando-os, fazendo-lhes companhia, ajudando-os a receber os sacramentos no momento oportuno. Neles, de modo especial, vemos Cristo. Criança, doente, ao escrever estas palavras, não sentis a tentação de as pôr como maiúsculas? É que para uma alma enamorada, as crianças e os doentes são ele. Na nossa vida, haverá momentos em que talvez estejamos doentes, ou estejam pessoas que vivem ao nosso lado. Isso é um tesouro de Deus que temos que cuidar. O Senhor coloca-se ao nosso lado para que amemos mais e para que saibamos também encontrá-lo a Ele. No trato com os que estão doentes e sofrem, tornam-se realidade as suas palavras.
Todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Dois, a doença enfrentada por amor de Deus é um meio de santificação e de apostolado. É um modo excelente de participar na cruz redentora do Senhor. A dor física que tantas vezes acompanha a vida do homem pode ser um meio de que Deus se serve para purificar as nossas culpas e imperfeições, para levar-nos a praticar e fortalecer as virtudes, e uma oportunidade especial de nos unirmos aos padecimentos de Cristo que, sendo inocente, chamou a si o castigo que os nossos pecados mereciam. Especialmente na doença, temos que estar perto de Cristo. Diz-me, amigo, perguntou o amado, terás paciência se eu duplicar as tuas dores? Sim, respondeu o amigo, desde que dupliques os meus amores. Quanto mais dolorosa for a doença, maior terá de ser o nosso amor. Também receberemos mais graças de Deus. As doenças são ocasiões muito singulares que o Senhor permite para nos fazer corredimir com Ele e para nos purificar das sequelas que os nossos pecados deixaram na alma. Se adoecemos, devemos aprender a ser bons doentes. Em primeiro lugar, aceitando a doença. É necessário sofrer com paciência, não só a doença, mas também a doença que Deus quer, entre as pessoas que Ele quer, com as incomodidades que quer, e a mesma coisa digo a respeito das outras tribulações. Temos que pedir ajuda ao Senhor para enfrentar a doença com galhardia, procurando não reclamar, obedecendo ao médico. Pois enquanto estamos doentes, podemos ser maçantes. Não me atendem bem, ninguém se preocupa comigo, não cuidam de mim como mereço, ninguém me compreende. O diabo, que anda sempre à espreita, ataca por qualquer flanco, e na doença, a sua tática consiste em fomentar uma espécie de psicose que afaste de Deus, que azede o ambiente ou que destrua esse tesouro de méritos que, para bem de todas as almas, se alcança quando se assume com otimismo sobrenatural, quando se ama a dor. Portanto, se é vontade de Deus que sejamos atingidos pelas garras da aflição, encarai-o como sinal de que Ele nos considera amadurecidos para nos associar mais estreitamente à sua cruz redentora. Aquele que sofre em união com o seu Senhor, completa com o seu sofrimento o que falta aos padecimentos de Cristo. O sofrimento de Cristo criou o bem da redenção do mundo. Este bem é, em si mesmo, inesgotável e infinito. Nenhum homem pode acrescentar-lhe nada, mas ao mesmo tempo, no mistério da Igreja, como seu corpo, Cristo, em certo sentido, abriu seu sofrimento redentor a todo o sofrimento do homem. Com Cristo, a dor e a doença atingem o seu sentido pleno. Senhor, fazei com que os vossos servos participem da vossa paixão mediante os sofrimentos da sua vida, a fim de que se manifestem neles os frutos da vossa salvação. Três. Entre as missões confiadas aos apóstolos, sobressaia de curar os doentes. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. A missão confiada pelo Senhor aos discípulos depois da ressurreição contém esta promessa: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Os discípulos cumpriram essa missão seguindo o exemplo do Mestre. O sacramento da unção dos enfermos, instituído por Jesus Cristo e proclamado pelo apóstolo Tiago na sua epístola, torna presente de modo eficaz a solicitude com que o Senhor se abeirava de todos os que padeciam de alguma doença grave. A presença do presbítero ao lado do doente
é sinal da presença de Cristo, não só porque ele é ministro da unção, da penitência e da Eucaristia, mas também porque é um especial servidor da paz e do consolo de Cristo. A doença que entrou no mundo por causa do pecado é também vencida por Cristo na medida em que se pode converter num bem maior que a própria saúde física. Com a unção dos enfermos, são inúmeros os bens que se recebem, bens que o Senhor estabeleceu para santificar a doença grave. O primeiro efeito deste sacramento é aumentar a graça santificante na alma. Por isso, antes de recebê-lo, é conveniente confessar-se. Não obstante, mesmo que não se esteja em graça e seja impossível confessar-se, por exemplo, no caso de uma pessoa que sofreu um acidente e está inconsciente, esta santa unção apaga também o pecado mortal. Basta que o doente faça ou tenha feito antes um ato de contrição, ainda que imperfeito. Além de aumentar a graça, a unção dos enfermos limpa as marcas do pecado na alma, confere uma graça especial para vencer as tentações que possam apresentar-se nessa situação e outorga a saúde do corpo, se for conveniente para a salvação. Assim prepara a alma para entrar no céu. E não poucas vezes produz no doente uma grande paz e uma serena alegria, fazendo-o considerar que já está muito perto de encontrar o seu Pai Deus. A nossa mãe, a Igreja, recomenda que os doentes e as pessoas de idade avançada recebam este sacramento no momento oportuno e que não se adie a sua administração por falsas razões de misericórdia, compaixão, etc., nas fases terminais da vida aqui na Terra. Seria uma pena que pessoas que poderiam ter recebido a unção viessem a morrer sem ela, por ignorância, por descuido ou por um carinho mal entendido dos parentes e amigos. Preparar os doentes para recebê-la é uma prova especial de caridade e às vezes de justiça. A nossa Mãe Santa Maria está sempre muito perto. A presença de Maria e a sua ajuda maternal nesses momentos de doença grave não devem ser encarada como uma coisa marginal e simplesmente paralela ao sacramento da unção. É antes uma presença e uma ajuda que se atualizam e se transmitem por meio da própria unção. Estamos na Quaresma, especialmente neste tempo litúrgico, abramos os nossos olhos à dor que nos rodeia. Cristo, que sofre na sua paixão, quer tornar-se presente nessa dor, nessa doença própria ou alheia, e dar-lhe um valor redentor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.